meu povo, tudo joinha? Gente, hoje abstrai aqui a bagunça que tá por aqui. Tá meio caótico o dia. E hoje eu vim falar com vocês sobre carteira de motorista no Canadá. Como é que funciona para tirar a sua drive license aqui no Canadá. Eu vou explicar para vocês aqui sobre o processo do Quebec, que é onde eu moro. E por que eu tô falando isso aqui no Quebec? Porque cada província tem as suas regras, mas basicamente vai ser a mesma coisa, né? Vai mudar, por exemplo, questões talvez de valores, também questões, por exemplo, de tempo, de permissão de dirigir, por exemplo, quando você é turista. Vai mudar algumas coisas, mas basicamente o processo aí vai estar sendo igual. Se você nunca teve uma carteira de motorista no Brasil, eu vou te adiantar que esse vídeo aqui não vai ser muito para você não, vai ser para pessoas que já têm carteira de motorista no Brasil e vão querer aqui tirar a canadense. Por quê? Quem nunca teve carteira de motorista, aqui vai precisar fazer o processo como seria também no Brasil, no autoescola. Vai precisar se informar na autoescola e no órgão, né, que seria o Detran daqui, que é o SAAQ. Tá aqui o logo. Então você vai entrar em contato aí com alguma autoescola, você pode pesquisar no Google autoescolas, perto de onde você vai morar, por exemplo. E aí você vai se informar direitinho o que você vai precisar fazer. Mas resumidamente vai ser um ano de autoescola. Como no Brasil, gente. Vai estar tendo aula também de direção na rua, prova escrita. Basicamente a mesma coisa que no Brasil. Então por isso que eu não vou falar muito disso, porque o processo vai ser igual, entendeu? Para você que já tem a carteira de motorista no Brasil e tá se mudando para o Canadá, fica aqui nesse vídeo porque eu vou te explicar o que você vai precisar fazer. Assiste aí até o final. Mas antes de começar, eu queria pedir para vocês, por favor, se inscreverem no meu canal, porque é muito importante para mim. Deixa aí o seu like, seu comentário, porque vai me ajudar bastante. Bom, vamos lá, né, gente? Para você que tá vindo para o Canadá visitar, eu só tô indo turistar, vou passar até 6 meses, que é o permitido. Se você não tem um outro visto, se você tá vindo como turista, ou se você vai estudar uma escola de idiomas até 6 meses, você pode dirigir legalmente aqui no Quebec. Só lembrando que eu tô falando do Quebec. Como eu falei, as outras províncias podem ter algumas diferenças aí com relação a tempo. Então você vai estar podendo dirigir com a sua carteira do Brasil até 6 meses, certo? Se você tá vindo aí como estudante de college ou universidade, você vai ter direito a dirigir legalmente aqui no Canadá durante todo o tempo que o seu visto permite. Então, por exemplo, eu vim como estudante de college, certo? O meu visto de college, acho que durava uns 2 anos, se eu não me engano. Então, eu tinha permissão de dirigir sem precisar tirar a carteira canadense, só com a minha carteira mesmo do Brasil. Eu tinha permissão de dirigir durante todo o meu visto de estudante de college ou universidade, tá? Já você, que é o companheiro ou a companheira, né, o marido, a esposa da pessoa que tá vindo como estudante, que é o aplicante principal, certo? Do processo de imigração. Nesse caso, a regra para vocês é diferente. Vocês não têm aí o mesmo tempo de permissão para dirigir com a sua carteira do Brasil que o seu companheiro ou sua companheira que está estudando tem. No seu caso, você só tem até 6 meses, como se fosse um turista. Isso aqui, mais uma vez, é a regra do Quebec. Enquanto o seu marido ou a sua esposa, ela tem direito a todo o tempo do visto de estudo dela. No meu caso, eu era estudante de college, então eu tenho direito a todo o tempo de visto para dirigir com a minha carteira do Brasil, né, legalmente. Só que eu preferi tirar logo o quanto antes, porque era um documento, né, canadense. Então, para várias coisas era muito necessário. Eu já tinha, porque a carteira de motorista daqui, claro, é um documento oficial, né, óbvio, com foto, e também eles colocam o endereço, o seu endereço. Então já é uma comprovação também de onde você mora. Então era bem mais prático eu estar andando só com a minha carteira, né, de motorista, porque eu não queria estar andando com passaporte nem outras coisas. E aí eu resolvi tirar logo a minha carteira de motorista por conta disso também. Agora vamos falar então sobre como são as provas e preços, né, que é importante. Primeiramente, você tem que ligar, né, pro órgão para você poder marcar a sua prova teórica. E aí você vai falar, né, que você já tem a sua carteira de motorista do Brasil. A sua carteira de motorista do Brasil, ela precisa estar válida, tá?
Então, você vai ligar e vai informar a atendente que você quer marcar a sua prova teórica, que você já tem a sua carteira de motorista do Brasil válida. Ela vai te informar aí os documentos que você vai precisar, né, pra, enfim, você comprovar que você tá aqui no Canadá legalmente. Vai pedir prova, né, que você mora aqui no Quebec, enfim, outras coisas aí mais. Ela vai te informar direitinho o que você vai precisar e vai marcar a sua data. Essa prova teórica, ela é no computador mesmo, são questões de múltipla escolha. E você tem a opção de escolher entre inglês e francês. Você pode também pedir no seu idioma. Meu sogro, por exemplo, ele fez em espanhol, né? Como eu já falei no vídeo anterior, que eles são latinos. Só que aí eu acho que pra você marcar, né, a prova no idioma que você quer, vai demorar um pouquinho mais. Porque, por exemplo, pra você conseguir marcar a sua prova teórica, vai demorar aí um mês, sabe? Pra eles darem a data pra você, mais ou menos. Pelo menos na época que eu fiz foi isso. Eu fiz a minha em 2017. Ou foi 17 ou foi 2018 que eu tirei a minha carteira. Então, a partir do momento que eu ligava, demorava aí um mês pra ter data pra marcar a prova, né? Então, se você for pedir em outro idioma que não seja inglês e francês, eu acho que vai demorar um pouquinho mais. Mas se você se sentir mais confortável, vale a pena, espera. Beleza, marcou a sua prova, você chega lá no local, no horário que eles marcaram, vão revisar os seus documentos, você vai fazer o pagamento, que atualmente em 2022 tá $12. E aí você vai fazer esse pagamento lá, você vai tirar uma foto, você vai fazer um exame de vista e você vai para a salinha lá, são vários computadores. E aí você senta lá, tem fone de ouvido se você precisar se concentrar mais ou até ouvir mesmo, eles botam para ouvir as questões. E aí você vai fazer a sua prova. Ela não tem tempo, então você pode ficar lá o dia inteiro se você precisar, entendeu? Então não tem ninguém te apressando, não tem nada disso acontecendo, então é bem tranquilo para você ficar lá de boas, na Lagoas, fazendo sua prova. Ela é dividida em 3 partes, a prova teórica. A primeira e a segunda tem menos questões, a terceira tem, acho que são 20 e pouco, ou 30 questões, acho que a terceira são 20 e poucas questões. Aí você tem a quantidade de erros, né? E aí, cada questão que você vai respondendo, ele já informa se você acertou ou errou. Aí, isso também é um pouquinho... Porque, por exemplo, eu fiquei meio nervosa com isso. Quando eu cheguei na parte da terceira prova, eu fiquei bem nervosa. Porque foi na terceira prova que eu errei bastante. É meio misturado entre todas, mas eu acho que a primeira é mais voltada para sinalização, a segunda mais para leis e a terceira são mais situações. E aí, cada questão que você vai fazendo, você sabe se você já errou ou acertou, você já vai somando aqui na sua cabeça, né, quantos erros você teve para saber se você passou, mas de qualquer forma, quando você termina a primeira prova, ele já diz se você passou na primeira prova ou não. Quando você termina a segunda, já diz se passou na segunda ou não. Quando termina a terceira, já diz se você passou na terceira ou não. Se você passar em todas, parabéns. Aí você vai lá e já marca o seu teste prático, né? Ah, e outra coisa interessante, vamos dizer que você passou na primeira, não passou na segunda e passou na terceira. Não quer dizer que você vai ter que voltar e fazer as 3 de novo, não. Você só vai voltar pra fazer a que você não passou. Por isso que eu falei que são divididos em 3, né? Então, se você não passou em uma ou se você não passou em 2, você só vai voltar e fazer as que você não passou. Você não vai precisar fazer de novo a que você já passou, sabe? Aí isso é um ponto legal também. Mas, de qualquer forma, você vai ter que pagar de novo a taxa de $12, né? Independente de quantas você não passar. Se você não passou em uma, se você não passou em 2, ou se você não passou em 3, você vai ter que pagar a taxa de $12 novamente. E aí, mais uma vez, aguardar a próxima data, que vai ser, mais uma vez, provavelmente um mês depois. Beleza, aí vamos dizer que você passou, né? Nas 3 provas. Aí você vai sair de lá, você já vai ter a opção de marcar a sua prática por lá mesmo, ou se você vai querer ligar depois e marcar. Eu já marquei logo, entendeu? Quando eu tava lá, porque eu sabia que ia demorar mais uma vez aí um mês depois, entendeu? Pra marcar a prática. Aí já marquei a prática. Pra fazer a prática, ela custa, se eu não me engano, $30. No caso, pra veículo, seria o equivalente B, né? Que é de carro, de passeio. E aí você paga essa taxa, já marca a sua prova teórica, já marca a sua prova prática. Vamos lá explicar sobre a prova prática. Vai ser um passeio pela cidade com a pessoa que vai estar lhe avaliando do lado. Essa pessoa vai falar inglês ou francês, né? E ela vai estar dando instruções para você, né? Do seu lado ela vai estar dizendo, por exemplo, vire na próxima esquerda, por exemplo, vire na próxima direita. Mas você tem que estar ligado, sabe, nessas coisas, porque, por exemplo, ela pode dizer, vire na próxima esquerda. Mas a próxima esquerda
pode ser contramão, entendeu? Aí, no caso, a próxima esquerda não seria essa, né? Seria a próxima. Mas claro que você pode estar se comunicando aí com a pessoa, né? Você pode, essa aqui não posso, é contramão, então eu vou na próxima, entendeu? A pessoa que tava me avaliando, a gente ficou conversando e tal, super gente boa. Eu falei que eu era do Brasil, né? E foi bem tranquilo, eu não sentia nada de pressão. Ele falava assim, agora estaciona aqui, faz baliza aqui. Aí passa por essa parte aqui da escola. Escola aqui, quando você passa na frente, né, nas ruas aí de uma escola, por exemplo, a velocidade tem que diminuir, né? Tem dizer nas placas lá e tudo. Mas é basicamente isso aí, é um passeio, né? Ele quer ver você como você realmente seria dirigindo aqui, né? Então, respeitar os sinais de trânsito, né? O amarelo, o vermelho, não vai passar, pelo amor de Deus. O stop, né? Que a placa pare. E essa avaliação prática é por pontos. Se você passar, por exemplo, um pare, você já perdeu a prova, você já reprovou. Isso é um ponto muito importante, é como se fosse um sinal vermelho mesmo. Se você passar um sinal vermelho, se você passar um pare, um stop, sem fazer o stop, né, sem parar, você perde a prova. É a mesma coisa, entendeu? O sinal vermelho e um pare é basicamente a mesma coisa aqui. Se você não parar e para 100%, você tem que parar 100%, não é diminuir a velocidade, não, é para 100%. Aí você vê quem tem a prioridade para passar, se é o da sua que tá na sua frente, se é o da direita, se é o da esquerda, e aí você segue. Mas aqui a avaliação é feita por pontos. Então, por exemplo, se você fez a sua baliza e ficou muito perto ou muito longe, sei lá, da calçada, aí você vai perder um pouquinho de pontos. Se você quer cruzar, se você tá numa avenida, você quer fazer o cruzamento para outra faixa e você não olhar aqui, por exemplo, para trás, porque eles orientam que você tem que olhar. Não só olhar o retrovisor, mas você tem que virar a cabeça um pouquinho para ver. Aí você já perde um ponto se você não fizer isso. Aí tem vai subtraindo alguns pontos, aí no final você vai ter a sua resposta positiva ou negativa, né? De acordo com quantos pontos você perdeu. Ou se você não perder nenhum ponto também, né? Só que acontece, eu super recomendo vocês fazerem 1 ou 2 horas de aula prática antes de fazer a prova prática. Aí vocês vão dizer, não, mas eu já sei dirigir, não preciso fazer não e tal. Mas é que não se trata disso, não se trata de saber dirigir ou não. É você saber as regras do Canadá. Então, quando você vai fazer uma aula, eu sei que, por exemplo, se você entrar lá no grupo de brasileiros do Facebook, vocês podem pedir indicação de alguém que dê aulas para a prova prática. Porque lá tem gente que trabalha com isso, sabe? E aí vai ser bem interessante para vocês. Por quê? Essa pessoa vai fazer com você o mesmo caminho que a pessoa que vai estar lhe avaliando vai mandar você fazer. Essas pessoas já sabem o caminho, né, que o Detran, né, daqui faz. Então, elas vão com você fazendo o que a pessoa que vai estar lhe avaliando vai fazer na hora. Então, ela vai dizer, entra aqui, estaciona aqui. Vamos passar na frente de escola para ver, tem que diminuir a velocidade. Aqui a sua velocidade não tá boa. Vamos cruzar aqui, vamos cruzar essa faixa, vamos não sei o quê, entendeu? É assim que você tem que fazer, ela vai lhe orientar, você tem que fazer assim, assim, assado. Então, por isso que é importante que vocês façam antes, né, uma ou 2 horas, eu fiz 2 horas de aula. E foi importantíssimo, porque realmente tem coisa aqui, tem regras aqui, né, que não tem no Brasil, entendeu? Então, foi interessante saber o que realmente eles querem ver quando a gente estiver fazendo a prova prática. Outro ponto também importante é que quando você for fazer essa prova prática, você precisa levar o carro. Eles não têm carro para disponibilizar para você lá. Então, ou é o seu próprio carro, ou é um carro que você pegou emprestado de um amigo, ou é um carro que você mesmo alugou. Aí você que vai resolver aí como você vai fazer. E aí, quando, por exemplo, eu fiz a minha aula prática, né, com o professor lá, que eu fiz o treinamento antes, ele disponibilizava o carro também. Então, por exemplo, eu fiz 1 hora de aula, sei lá, uma semana antes, e aí, no dia da prova, eu marquei 1 hora de aula antes da prova. E aí, já direto, ele foi comigo para fazer a prova. E aí, eu usei o carro dele, ele estava lá me esperando. Ok, passei, fechou. E uma coisa interessante também é que a prova aqui, prática, você pode fazer com carro automático, tá? Na verdade, todo mundo faz com carro automático. Porque aqui não é comum, na verdade, ter carro manual. A maioria dos carros são automáticos mesmo. Então fica aí essa dica super importante para vocês fazerem umas horinhas aí de aula antes da prova, tá? E, por fim, um super presente que eles dão para você no seu aniversário é que você paga a sua carteira de motorista aqui anualmente no seu aniversário. Eles mandam para sua casa, né, a sua conta para você pagar anualmente com vencimento na data do seu aniversário. E aí esse é o seu presente de aniversário, entendeu? A sua carteira de motorista. E você mesmo paga.
E ela custa, se eu não me engano, são 86 dólares. 80, 86... É por aí, 86 dólares, eu acho. E bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessas informações aí, super importantes, espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigada por terem assistido até o final. Por favor, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, compartilha aí com seus amigos, se inscreve no canal porque é muito importante pra mim. E até o próximo vídeo!